E não só ele, mas existem várias pessoas aqui nessa igreja. O pastor Ari, que também é uma pessoa que tem contribuído para o crescimento espiritual da gente. Não só o meu crescimento espiritual, mas também o crescimento espiritual daqueles que fazem parte dessa missão. Nós estamos trabalhando lá no Rio de Janeiro. Os irmãos devem conhecer o navio Dulos, navio Logos, que já estiveram aqui no Brasil. O navio Logos, no ano passado, esteve aqui no Brasil, agora está na Colômbia e deve voltar ao Brasil novamente. Então nós temos esse ministério com os navios e também em 40 países do mundo. Muitas vezes quando ouviram falar de OM Brasil, pensaram que era o canal 11 lá no Rio de Janeiro, não sei qual é o canal aqui, né? Mas não tem nada a ver, irmãos, podem ficar sossegados, que nós estamos fazendo um trabalho de missões no mundo inteiro e queremos realmente ver o Senhor abençoando esse mundo através de vidas de brasileiros, vidas de latinos. Nós compramos uma casa em Petrópolis, no ano de 1989. Aquela casa para nós foi um passo de fé tremendo. A casa custou $187 mil, que foram pagos em 18 meses, conforme o que nós havíamos combinado. Eu me lembro que naquela época eu havia saído da Petrobras, onde nós trabalhávamos. Eu sou químico e meu chamado foi uma coisa meio estranha, porque eu nunca imaginaria ser um missionário, e acabei parando na Índia, acabei indo por tudo quanto é lugar aí, pregando o Evangelho. Essas coisas que a gente não consegue explicar, são coisas de Deus, são os mistérios de Deus, é a vontade do Senhor que a gente simplesmente tem que cumprir. Eu me lembro que Deus falou para nós, naquela oportunidade, para treinarmos pessoas. Eu fui para a Índia, passei algum tempo na Índia, comia com a minha mão direita, lá não tem papel higiênico, é com a mão esquerda, e andava de mãozinha dada com um homem na rua, a coisa mais difícil para mim, porque latino, sangue correndo nas veias, e aquela coisa era um aspecto da cultura interessante para a gente. Mas nós começamos a ver que tudo isso era parte de um processo de preparação de Deus para a gente, e depois voltarmos ao Brasil e começarmos um programa de treinamento para culturas resistentes ainda no mundo. Existem cerca de 9 mil povos inalcançados no mundo, que corresponde a 2 bilhões e 400 milhões de habitantes no mundo, sem conhecer nada de Jesus. É incrível nós pensarmos uma coisa como essa. Como você se sentiria num lugar onde não há Bíblia traduzida, não há uma congregação de irmãos que a gente pudesse chegar e conversar e falar do mesmo assunto e falar das coisas de Deus. Exatamente num lugar como esse nós estivemos. E a Índia, em alguns lugares, não há igrejas, não há nenhuma igreja evangélica. Eu me lembro que eu fui num estado chamado Bihar, que tem 142 milhões de habitantes. E naquele estado eu contei na minha mão direita o número de igrejas. E, irmãos, algumas situações ali, por exemplo, como um dialeto, que a pessoa falava comigo assim, porque eles achavam que eu era indiano. Os irmãos devem achar também, né? Com aquele sol de 40 graus, e eu fiquei igualzinho, com aquela roupa igualzinha deles e tal, e não tinha jeito, eles me tratavam e falavam comigo na língua. E eu fiquei imaginando, para traduzir a palavra para esse grupo de pessoas, eu teria que viver com eles, comer a comida deles, dormir onde eles dormem, sentir o que eles sentem, ver a cosmovisão deles, a maneira deles pensarem em todas as coisas, e depois traduzir o seu idioma e ensinar-lhes a ler, a escrever o seu próprio idioma, para depois dizer para eles que Jesus é o Senhor. Irmãos, podem imaginar quanto tempo uma pessoa leva para fazer isso? Talvez a vida inteira. E eu tenho certeza que Deus tem chamado brasileiros. Deus está fazendo uma obra tremenda na América Latina.
Deus está abrindo portas que nunca antes nós imaginávamos que Ele abriria. Talvez um sociólogo não responderia do jeito que Deus responde às questões de um grande centro como São Paulo, de um grande centro como Bombaim, de um grande centro em todo o mundo. Eu creio que Deus está vendo o mundo hoje na esperança que Jonas se levante. Pessoas de diferentes lugares que tenham a liberdade de sentir e obedecer à voz de Deus. E que possam ir para contar para esse povo que há uma esperança, que há um Deus nesse mundo. Eu me lembro de um velhinho, eu ontem contei para os jovens, um velhinho que eu abracei, depois de me carregar durante quase 20 quilômetros, num triciclo, lá na Índia. E eu perguntava para o meu tradutor, por que esse homem está vivendo assim? Será que ele não, já está na hora dele descansar? E aquele meu tradutor disse, esse é o karma dele, ele tem que viver bem nessa casta até o final, é o destino que os deuses reservaram para ele. Eu disse, mas ele não pode se rebelar contra tudo isso? Ele disse, não, porque se ele o fizer, ele vai nascer numa casta inferior, isso é o conceito que eles têm de vida. E olha, irmãos, me deu uma tristeza muito grande, porque se eu nascesse na Índia, eu seria um homem de uma casta inferior, porque meus pais vêm de uma casta inferior aqui no Brasil. Eu fiquei olhando para aquilo e no final, quando nós chegamos na estação ferroviária, eu abracei aquele velhinho e pedi para o meu tradutor fazer a tradução e disse para ele, olha, eu te amo muito, porque eu sei que Deus me amou e Deus me chamou para dizer a você que Deus te ama também e que nós somos iguais no conceito que Deus tem sobre a humanidade. Incrível ver que em pleno século XX as pessoas estão morrendo sem ter a chance de decidir entre Jesus, sim ou não. Eu creio, irmãos, que essa igreja é uma igreja poderosa. Quando Daniel me falou, vem falar aqui de missões pra gente, eu senti um gozo muito grande no meu coração de vir contar a minha experiência. Eu não sou eloquente, os irmãos, tem muita gente eloquente por aqui, mas eu sou um homem que sente o desejo do coração de Deus, que é que ninguém pereça, que todos venham ao pleno conhecimento de Deus. O mundo está em mudanças. Desde o início da criação da humanidade, a gente vê que o diabo entrou na história, não quer sair da história, ele tenta se opor a Deus, ele está querendo tomar o lugar de Deus, como sempre ele quis, lá no céu, aquela rebelião angelical que houve lá em cima, fez com que ele caísse, e caísse feio, veio aqui morar no reino dos homens, e hoje ele é o príncipe desse mundo. Há uma conspiração acontecendo hoje mesmo. Essa conspiração significa que nós temos um inimigo. Nós estamos lutando o reino de Deus contra o reino das trevas. Os filhos de Deus contra os filhos das trevas. Irmãos, não há essa coisa de meio termo. Não há neutralidade. A batalha espiritual está sendo travada agora mesmo. Eu sinto isso, não sei se você sente. Eu sinto isso ao andar pelas ruas. Eu sinto isso ao tocar em assuntos profissionais. Eu sinto isso quando nós falamos de qualquer detalhe dessa sociedade que nós estamos vivendo, que o mundo está mudando, que as pessoas estão mudando, que as pessoas estão sendo influenciadas. Esse é um propósito que não é uma coisa só de Satanás, mas Deus já havia previsto tudo isso e profetizado. É um momento que a igreja do Senhor está passando, é um momento que a igreja do Senhor tem que tomar certas precauções, em viver em perseverança e viver completamente para a vontade do Senhor e para os desígnios de Deus. Esse é um momento que a igreja de Cristo ela está vivendo, está passando, está enfrentando, e talvez muitos aqui hoje mesmo
ao chegar em casa, já tem o resultado dessa influência demoníaca que existe no mundo, talvez até com seus próprios filhos, ou então nas suas próprias famílias, ou então talvez algum problema que está sendo resolvido em cima de princípios regidos por esses que estão sendo dados através do mundo. Eu digo isso porque sou pastor de uma igreja também. Eu estou pastoreando uma igreja e nós temos problemas, que às vezes eu vejo famílias resolvendo problemas de acordo com princípios regidos por novela. Eu não sirvo mais para você, você não serve mais para mim, vamos procurar outro. No outro dia eu estava dando um curso sobre transformações no mundo e eu me lembro que um pastor, ele disse que a sua filhinha estava brincando de casinha com a outra garota e a outra garota disse: olha, eu já arranjei um outro homem para minha vida, vai se preparando, minha filha. Assim mesmo. Vai se preparando, porque esse outro é muito bonzinho, ele vai cuidar de nós duas, e olha, fica tranquila, porque não vai te faltar nada. Assim mesmo, as crianças brincando, e aquele pastor falando: olha, eu estou vendo essa influência dentro da minha própria casa, já com as crianças. Se o mundo vai mudar, se nós vamos ter um governo único, que é hoje tema dos corredores de todos os palácios de governo no mundo inteiro, esse mundo tem que se preparar para essa realidade, começando da base. E a base já está aí. E nós sabemos que isso está acontecendo. Mas Deus está querendo que isso aconteça quando todo o mundo conhecer que Ele é o Senhor. Marcos 13, verso 10 diz que o Evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Eu creio na escatologia baseado no sistema de Deus para a evangelização do mundo. Deus virá, Jesus virá, mas quando esse mundo pelo menos tiver a chance de entender quem é Jesus e tiver a chance de decidir. Então eu acho que está chegando a hora, irmãos, porque o diabo deve estar com menos cabelo que eu. Porque Deus está conseguindo o intento dele. O mundo está... Até alguns anos atrás nós tínhamos 11 mil povos inalcançados. Hoje só temos 9 mil. Deus está conseguindo, há um movimento de até o ano 2000 nós alcançarmos todos os povos inalcançados do mundo. Há um movimento entre todas as missões evangélicas, nós estamos fazendo isso, estamos orando por isso. Há um grande movimento de Deus querendo alcançar esse intento, que não é o nosso intento, é o intento do coração do nosso Pai. Eu ontem falando aos jovens, eu disse que lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus começa como o Senhor do universo. E depois no verso 28 ele fala: enchei a terra. Enchei a terra de quê? De filho? Não é de filho. É encher a terra também com a glória, com o conhecimento de Deus. Isso vai acontecer, irmãos, quando a luz começar a brilhar em todos os lugares. Eu acho, irmãos, que Deus tem um planão. Sabe, aquele plano tremendo, e Ele tirou um pedacinho daquele plano e falou: esse é teu. É um plano geográfico para a tua vida, para você encher essa parte da terra com a minha graça, com o meu amor. Vai, faz a minha vontade, que você tome esse pedacinho e encha, testemunhe do meu amor, da minha graça, porque é isso que agrada o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Passagem bem conhecida. Isaías 6. A palavra diz assim, começando do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo. Ao Senhor, ao redor, havia serafim, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da tua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça.
Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque tu tens sido o nosso Deus único, tremendo, amoroso. Pai, quando nós olhamos, inclusive, as crises que estamos passando agora mesmo, econômica, financeira, política, nós temos que te agradecer mesmo assim, Senhor, porque poderia ser bem pior. E tu tens dado a tua graça que sobrepassa o nosso entendimento. E tu tens dado essa paz também, Senhor, que da mesma forma atua em nós. Cuida, Senhor, dessa mensagem, cuida de mim, Senhor, ao falar, que tu me unges com teu Espírito, Senhor, porque eu falo em nome de Jesus. Amém. Parece que as pessoas que andaram com Deus e que andam com Deus sempre querem mais. Não estão satisfeitas. Eu quero mais de Deus. Eu quero muito mais. Eu quero a glória. E glória parece que é uma das coisas mais importantes que nós poderíamos almejar com Deus. Ver a glória de Deus. Ver as coisas profundas de Deus. Glória quer dizer profundidade. Glória quer dizer soberania. A glória quer dizer que há alguém que pode ser o Senhor. Parece que aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, esse homem Isaías, acostumado a pregar, é um profeta. Eu não estou falando para pessoas que não estão na ativa. Estou falando para quem está na ativa. Para quem está imbuídos da vontade, do desejo de Deus, de falar e testemunhar da sua glória. É para nós essa mensagem, é para mim. Esse homem, no ano em que morreu o rei Uzias, parece que era costume esse pessoal chorar a morte do rei. E ele está aqui assentado, porque eu acho que exatamente quando você está mais triste é que você chega mais perto de Deus. Quando você está enfrentando mais dificuldades, parece que você vai tendo mais contatos com Deus. Eu não sei se acontece assim para você, mas para mim é assim. Muitas vezes eu tenho problemas, eu vou mais perto de Deus. Esse homem está vendo uma visão com relação ao trono. Trono significa tudo isso, é a glória, a soberania, a majestade. E ele está vendo o Senhor assentado no seu trono. Isso significa que sobre a vida dele o Senhor diz e ele faz. Parece que a ideia de soberania aqui é que há um rei sobre a minha vida e que ele diz: Humberto, você me obedece para fazer essa tarefa. Imediatamente Humberto obedece. Quando eu me lembro quando Deus me chamou, irmãos, ele teve que falar muitas vezes de muitas maneiras. Deus está falando para nós desde o início dos tempos: enchei a terra. E justamente pela desobediência do primeiro homem lá no jardim, até hoje nós estamos sofrendo. O que você tem no mundo hoje é um montante de pecados que foram se acumulando e formando sistemas e mais sistemas que chegaram até nós. E nós hoje sofremos esse montante de pecados do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo. Mas de Deus é a terra e tudo que nela há. Bom, a terra é de Deus. Deus deu essa mordomia para nós, da terra.
E justamente por não fazermos a mordomia ser correta de acordo com os padrões de Deus, é que nós temos a terra desse jeito. E hoje estão querendo inverter as coisas e colocar a culpa em Deus. Que o nosso Deus é racista, sexista e todos os outros istas. E mudarem as coisas como se o homem não fosse culpado pelo seu pecado da destruição dessa terra. Deus é soberano. Ele diz que nós devemos fazer a sua vontade, alcançarmos o mundo para que ele possa voltar. Ele está vendo isso. Trono, soberania sobre todos os aspectos da minha vida. Uma outra coisa também é que todos os homens, como eu disse, que queriam ver o Senhor e que estavam na ativa com Deus, queriam mais. Você lembra de Moisés? Moisés, em Êxodo capítulo 33, ele fala: Senhor, mostra-me a tua glória. Ele não estava satisfeito. Olha, era um homem que havia visto tanta coisa. Deus havia se revelado para ele claramente, falado com ele, o mar havia se dividido, ele passou, ele viu como Faraó pereceu naquele mar com todo o seu exército. Uma coisa tremenda, porque tudo isso era parte do propósito de Deus para mostrar ao Egito o grande poder daquela oportunidade, que Deus estava presente e era único. Esse homem havia visto tudo isso e de repente ele está ali: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse: olha, Moisés, nenhum homem que viu a minha face sobreviveu, mas eu vou fazer passar por você toda a minha bondade e tu vai me ver pelas costas. E olha, foi suficiente para a face daquele homem brilhar e ele chegar lá embaixo e todo mundo olhar para ele. O que está vendo com esse homem? Ele tinha visto o Senhor. Sabe, irmãos, ver o Senhor é tremendo. Como foi na tua vida quando Jesus entrou? O que Ele fez contigo até hoje? Que coisa maravilhosa quando o Senhor entra em nós. Há uma influência santificadora por onde nós passamos. Nossos vizinhos sentem isso, nossos colegas de trabalho sentem, nossa família sente isso. Deus começa a falar conosco de uma maneira tão tremenda que a gente não consegue conter muitas vezes. Esse homem sentiu isso quando ele viu a soberania. Ele viu mais. E diz aqui que esses serafins voavam e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo. Esse Santo, Santo, Santo dá uma ideia de infinitamente santo. Que nosso Deus é um Deus sem sombra de dúvida alguma. É um Deus que está presente e Ele não permite que haja nenhuma impureza. Nosso Deus não é um Deus brasileiro, como a música diz, que dá jeitinho para as coisas. Nosso Deus é santo e Ele diz que nós sejamos santos como Ele é santo. Esse aspecto de santidade, no outro dia eu estava buscando uma ilustração para a santidade. Eu estava nervoso pregando e comecei a fazer assim com as minhas mãos. E de repente vi que as minhas mãos estavam sujas. Aí, disfarcei, limpei. E o nervosismo continuou, então continuei fazendo a mesma coisa. E a mão continuava suja, limpei. Por mais limpa que tivesse, continuando fazendo assim, ela sempre estava suja. Eu cheguei à conclusão de que a santidade é exatamente isso. Quando eu busco a santidade com Deus todos os dias da minha vida, é como se eu estivesse fazendo assim com minhas mãos. A sujeira. Eu vou, meu Deus, e Ele fala comigo. Porque diante de Deus, eu tenho que estar puro, santo. E Ele perdoa. Quando Deus passa na vida de uma pessoa, Ele mostra a sua santidade. E de joelhos a gente cai e tem que adorá-lo e dizer: Senhor, muito obrigado, porque Tu conheces a minha vida.
Quando Moisés chegou diante de Deus, Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Tirar as sandálias, irmãos, significa tira tudo que você significa para você mesmo, para a sociedade. Porque diante de Deus nós somos pó. Diante de Deus nós somos nada. E Deus quer usar a gente de maneira poderosa. Ele quer dar um valor que só Ele dá. E quando Ele quer usar a gente na sua obra, é porque Ele tem um valor inestimável para as nossas vidas. E Ele sabe o que é melhor para nós. Santidade. Porque quando a glória de Deus é demonstrada para nós, a santidade dele também vem logo, imediatamente. Bom, depois disso, no verso 5 diz que ele viu aqui uma coisa interessante. Depois que ele viu a glória, depois que ele viu a santidade de Deus, no verso 5 diz que ele olhou para si e falou: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Esse homem estava acostumado a pregar para os outros. Dá uma olhadinha aqui no capítulo 5, verso 18, ou verso 11. Ele diz assim: ai dos que levantam cedo para correrem atrás da bebida forte e continuam até a meia-noite. Ele prega no verso 18: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade. Verso 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. 21: ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Verso 22: ai dos que são poderosos para beber. E aí ele vai. Mas quando ele chega no verso 5 do capítulo 6, ai de mim, não ai da minha esposa, não ai do meu patrão, não ai daquelas pessoas que estão pisando em cima de mim, ai de mim, porque eu vi, meus olhos viram o Senhor. Ah, irmãos, essa é uma dimensão de fé bem diferente das que eu tenho visto pregadas por aí. Você olhar para Deus e reconhecer a tua situação diante dele, por mais ativo que você seja na obra de Deus, você olha para o Senhor e quando vê a santidade dele, ele fala contigo de uma maneira muito especial. E você fala: ai de mim. Não importa. Ai de mim. Porque o Senhor é grande demais. A sua santidade é tremenda. Eu não consigo ficar diante dele sem ver os meus pecados. E quando você reconhece os pecados, diz que aqui no verso 6, voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Tremendo, né? Nosso Deus perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é para nós e nos de toda a injustiça. Quando há reconhecimento, Deus vem e toca. Ele faz as coisas e a gente se sente feliz. Como você se sente quando Deus toca? Eu não sei quantos aqui são capazes de dar um glória a Deus por pecados que Deus não revelou para ninguém. Ficou escondido. Aquelas coisinhas lá que ele fazia quando... né? E de repente Deus, ó, deixa comigo. Outro dia eu dei um glória a Deus tremendo. Deus é bom demais. Deus é muito bom, irmãos. Vale a pena a gente servi-lo, segui-lo, obedecê-lo. Quantas coisas Deus me perdoou pela sua misericórdia. Se não fosse a sua misericórdia, eu seria consumido. Qualquer um de nós aqui. Essa é a parte bonita que eu vejo nesse trecho, de que o nosso Deus, ele mostra a sua glória, a sua santidade.
eu reconheço os meus pecados e imediatamente Ele me perdoa. E aí o que acontece? Estou contente, estou feliz. Tem muita gente que para por aí. Não, agora aqui, vamos nos regozijar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E cantamos, e regozijamos, e fazemos uma festa espiritual. E eu conheço crentes que têm 20 e 30 anos, que estão sentando lá nos bancos, só se regozijando com a salvação. E Deus continua chamando do mesmo jeito que Ele chamava naquela época. E Ele diz aqui, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Estou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós cantamos isso. E paz é mais doce. Nós queremos paz, nós queremos alegria. E deixa eu lhe dizer, não há maior alegria do que fazer a vontade de Deus relacionada ao seu reino. E como resultado disso, esse homem disse: eis-me aqui. Exatamente como Abraão disse: eis-me aqui. Imediatamente foi testado. Quando ele disse: eis-me aqui, Senhor, Deus fala: me dá o teu filho. Mas, Senhor, o meu filho, minha esposa já não dá mais nada. E esse menino, nós oramos, nós te pedimos, é o nosso herdeiro. Olha, sinceramente, tem certas coisas que Deus pede que parece uma loucura. Mas será que Deus está querendo a nossa miséria? Será que Deus está preocupado em fazer a gente sofrer? Quando esse homem foi aquele caminho doloroso, até chegar no monte que o Senhor o mostrou, está lá no capítulo 22 de Gênesis. Quando ele chega lá em cima e que está pronto para obedecer o Senhor e matar o seu filho, Deus diz: basta, porque eu vejo que tu és um homem que obedece. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Porque na verdade Deus não quer nada nosso. Ele quer tomar, abençoar e dar de volta para você abençoado. Porque se você é o homem ou a mulher que Ele vai usar nesse mundo, vai ser necessário sacrifício, vai ser necessário entrega total, vai ser necessário dar aquilo que está te prendendo hoje mesmo, para não fazer a vontade de Deus. Ele quer isso. Eu não sei o que é, mas você sabe o que Deus está querendo essa manhã com você. E Ele quer lidar contigo assim. Você diz: eis-me aqui, e Ele fala diretamente: me dá isso. E o que Ele está pedindo hoje é exatamente o que Ele fez aqui com Isaías. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele disse: vai. Vai. Simplesmente isso, vai. Se nós não oramos ainda: Senhor, eis-me aqui, dá uma grande chance para nós fazermos essa manhã. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei. Eu sou um profissional. Eu tenho esses negócios. Eu, no outro dia, preguei numa igreja sobre 2 tipos de homem, como Ló e Abraão. Ló, por causa dos negócios, ele abandonou a fé. Abraão, por causa da fé, ele abandona os negócios. É interessante isso, porque o negócio que Deus quer fazer aqui não é você abandonar seu negócio, ou abandonar o que você tem, mas é você dar valor ao reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua, e todas vos serão acrescentadas. Deus está querendo acrescentar, irmãos, porque Ele não quer nada nosso. Ele só quer abençoar e dar de volta, porque Ele quer usar você com uma fé extraordinária. E para ter essa fé extraordinária é necessário, primeiro, nos despojarmos de todos os nossos interesses nesse mundo, para que Ele seja a razão da nossa vida. E aí Ele vai dizer: vai para a tua casa,
vai para o teu trabalho, vai para a sua igreja, vai para a sua igreja local, vai para os vizinhos, vai para qualquer lugar, mas Ele vai te mostrar, e vai ser o lugar que você gosta, não vai ser nada contra a tua vontade, porque até indo para a Índia, foi a experiência mais gostosa da minha vida, se os irmãos querem saber. Eu gostei demais, e até hoje sinto falta dos meus irmãozinhos que ficaram lá na Índia, e peço aos irmãos que orem por eles, que eles precisam muito do nosso apoio. Eu quero cantar uma música que eu aprendi lá na Índia e não conseguia cantar até a metade, porque era duro cantar num país onde você não tem igreja, as pessoas querem se converter e você não tem para onde mandar. E para mim foi muito importante traduzir essa música. Eu sei que há outras traduções por aí, mas eu gosto dessa. Eu gostaria de cantar para os irmãos. Cada dia posso ver nos seus olhos o sofrer, gente cheia de temor, pelo mundo a seguir. Onde vão, carregam a dor, o medo do viver. Um sorriso esconde o olhar que só Cristo vê. Cante comigo. Eles precisam de Deus. Eles precisam de Deus. Como precisam de Deus. Como precisam de Deus. No final das ilusões. No final das ilusões. Cristo é a porta aberta. Cristo é a porta aberta. Eles precisam de Deus. Eles precisam de Deus. Como precisam de Deus. Como precisam de Deus. Quando nos conscientizarmos. Quando nos conscientizarmos que eles precisam de Deus. Pense nas pessoas que você ama. Fomos chamados a levar luz a quem perdido está. O que nos custará bem caro o falar do amor de Deus através do seu amor. Nós podemos sentir que precisam do Senhor. Devemos proclamar. Eles precisam de Deus. Eles precisam de Deus. Como precisam de Deus. Como precisam de Deus. No final das ilusões. No final das ilusões. Cristo é a porta aberta. Cristo é a porta aberta. Eles precisam
Deus, como precisa de Deus, quando nos conscientizarmos que é preciso nos entregar, pois Ele precisa de Deus. O povo precisa de